Vou pedir para os irmãos, para que vocês abram a Bíblia de vocês, no capítulo 4, e nós vamos ler apenas 4 versículos, versículo 9, 10, 11 e o 12. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9 ao 12. Eu quero falar sobre o amor fraternal. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como vô-lo já temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Amém. Black Friday. Existem pessoas que quando escutam esse nome, já pensam em pegar o cartão de crédito. Quem é que não fez compras nesse ciclo conhecido como a Black Friday? Para quem não sabe, essa é uma cultura de consumo importada, né? É a cultura dos americanos. Os americanos, eles têm o dia de ação de graças, Thanksgiving, o dia em que eles agradecem a Deus por todas as bênçãos recebidas em orações, uma refeição familiar. E depois desse dia, o comércio americano então começa essa maratona louca, desenfreada de pessoas consumindo o tempo todo. Esse mundo de consumo, em que as pessoas são incentivadas a adquirir bens, mostra a essas pessoas que elas são o centro de tudo. As pessoas se acostumam a isso, nós nos acostumamos a isso. Nós pensamos que somos o centro de tudo. E tudo mais fica orbitando à nossa volta, e então nós começamos a nos preocupar com a nossa tão sonhada felicidade. Acreditamos que a felicidade esteja contida nos bens, nos recursos. Por isso que a gente gosta de uma boa casa, de um bom carro, ter condições de fazer uma boa viagem, se vestir bem. Essa ideia de que quanto mais poder aquisitivo você tem, mais feliz você é um engodo, é um engano. Aqueles que estão desempregados, eles sofrem porque nessa cultura de consumo, os desempregados, eles são sobrantes, eles não têm potencial de compra. Quando você perde o seu potencial de compra, hoje tem um score, né, que é a medida, lá os números que vão medir o seu potencial como bom pagador, e muitas pessoas ficam muito chateadas e decepcionadas quando tentam financiar alguma coisa, ou comprar, ou adquirir um cartão de crédito, e o banco diz assim: olha, o seu score é muito baixo, e a gente não pode conceder a você essa carta de crédito, essa confiança, porque o apontamento aqui é de que você talvez não tenha condições de pagar, ou que você não seja um bom pagador. Isso é muito sério, porque a indústria sabe disso, o mercado percebe isso. As grandes empresas, elas trabalham exatamente para inflar o nosso ego, para mostrar para nós que nós somos o centro de tudo, e que o sentido da nossa existência é a busca da nossa própria felicidade. Quando, na verdade, as Escrituras dizem que nós somos feitos para a glória de Deus. Nosso objetivo é glorificar a Deus. A verdadeira felicidade só é encontrada em Cristo Jesus. Vejam os slogans de algumas empresas. Eu anotei aqui algumas delas para vocês perceberem como as empresas massageiam o nosso ego, dando-nos a impressão de que nós somos tão importantes assim. Casas Bahia: dedicação total a você.
A Nike, que é o Just Eat, o simplesmente faça, seja, busque alguma coisa, encontre um sentido da sua vida. Itaú, o Banco Itaú, feito para você. Imaginar um banco feito para mim, só se for para tirar tudo que eu tenho, né? Sucrilhos, desperte o tigre que há em você, potencializando aquela linguagem de coaching. Red Bull te dá, está vendo só como vocês sabem? Rexona, não te abandona. CIA, abuse e use. Visa, porque a vida é agora. Mastercard, existem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras, existe Mastercard. Bradesco, reinvente o futuro. O Pão de Açúcar chega na ousadia de fazer uma pergunta: o que é que faz você feliz? Para ver você feliz, o que é que se faz? E a Pernambucanas diz assim: da nossa casa para a sua casa. Então, a busca pela felicidade está contida no poder aquisitivo, no consumo. Quanto mais eu posso comprar, mais feliz eu sou. Essa cultura de consumo entrou na igreja. Mudou o perfil do mundo religioso. As igrejas abandonaram a linguagem bíblica, o temor a Deus, a pregação simples do Evangelho de voltar-se para Deus, confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, crer na vinda de Cristo. De maneira tão influente tem sido essa cultura de consumo, que a linguagem presente nas igrejas evangélicas hoje é de triunfalismo. Você pode, você merece, você tem que adquirir, faça um voto, faça uma campanha, compre um carnê, faça uma aliança e você vai ser uma pessoa feliz porque você vai ter tudo aquilo que você deseja. E isso tem sido um grande problema porque tem trazido um sentimento de frustração por conta desse comportamento de consumo da igreja. E o que é que nós vamos aprender hoje nessa carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica? Bom, primeiro a gente precisa lembrar do contexto. A igreja de Tessalônica era uma igreja muito jovem. O apóstolo Paulo tinha ficado pouco tempo naquela cidade. A cidade de Tessalônica não era uma cidade de poucos recursos. Ela era a capital de uma província, de uma região. É como se fosse Campinas como o centro da região metropolitana, né? A cidade de Campinas é uma metrópole. Então ela é responsável por as cidades que estão à sua volta, é a região de Campinas. Então, imagine que Tessalônica é a capital da província da Macedônia. Então, existem pessoas relevantes naquela cidade. Existem pessoas de muita grana, pessoas influentes naquela cidade. E o apóstolo Paulo vai plantar uma igreja na cidade de Tessalônica. E no uso da sua autoridade de rabino, ele começa a pregar na sinagoga aos sábados e a debater com os judeus, mostrando para eles que Cristo é o Messias prometido e que as profecias do Antigo Testamento se cumpriam em Cristo Jesus. Resultado, alguns judeus se converteram, pagãos também se converteram, mulheres ricas e influentes do mundo empresarial, do mundo grego, essas mulheres também se converteram. Isso começa a agitar alguns judeus tradicionais que não aceitavam a pregação de Paulo, porque era uma ruptura com a tradição judaica. E eles então começam a agitar um povo, uma turba, para perseguir o apóstolo Paulo e para matar o apóstolo Paulo. A intenção não é prender o apóstolo Paulo, é matar mesmo, eliminar aquele apóstolo que está perturbando a cidade de Tessalônica. Diante desse cenário, os irmãos então protegem o apóstolo Paulo e fazem com que ele saia da cidade de Tessalônica e ele vá para a cidade de Bereia. Aquela igreja jovem fica sozinha. Aquele apóstolo que falou tanto de morrer por amor ao Evangelho, de morrer por Cristo Jesus, agora fugiu da cidade. O resultado, alguns irmãos começam a ficar duvidosos. Ora, se ele pregou que é necessário morrer por Jesus, por que ele fugiu? E era natural também que eles tivessem algumas dúvidas, como, por exemplo, a respeito da ressurreição, da segunda vinda de Cristo, como seria essa vida agora no estado de glorificação, o que é absolutamente normal, levando-se em conta que o apóstolo Paulo tinha ficado pouco tempo. Bastante tempo já não é suficiente para a gente explicar algumas doutrinas, imagina pouco tempo. Então o apóstolo Paulo, ele fica na cidade de Bereia, alguns judeus descobrem que ele está lá,
correm para a cidade, e parece perto, né, 160 quilômetros para quem caminhava, né, ou com um animalzinho ali. Para a gente ir de carro, eu fui para Botucatu, 250 quilômetros para ir, 250 para voltar, 500 quilômetros, mas você vai de carro, 5 horas de viagem, tranquilo. Agora imagina você sair de uma cidade para a cidade vizinha, 160 quilômetros, nas condições daquela época, e o pessoal vai atrás do apóstolo Paulo. Quando ele fica sabendo disso, os irmãos se organizam novamente, tiram o apóstolo Paulo da província da Macedônia e vai para a província de Acaia, para uma outra região, e leva ele na cidade de Atenas. Atos, capítulo 17, você vai ver todo esse contexto. Você vai ver que Paulo chega em Atenas, ele prega sobre o Deus desconhecido, mesmo sob perseguição, ele continua fazendo missões. De Atenas, ele vai para a cidade de Corinto, que é na mesma região, e aí então ele envia Timóteo, porque ele tem muita saudade dos irmãos de Tessalônica, ele quer ter notícias dos irmãos. Ele disse assim aos irmãos: olha, eu já tentei visitar vocês para estar aí fisicamente, para estar presente, saber das dificuldades da igreja, mas eu já tentei não uma, mas outra vez. Primeiro na companhia de Timóteo, outra vez ele tentou possivelmente sozinho, mas ele diz assim: Satanás me impediu, me barrou, colocou barricadas, ele colocou obstáculos e eu não consegui ver vocês. Então eu envio o meu mensageiro aí, Timóteo, e Timóteo agora volta para o apóstolo Paulo, trazendo notícias daquela igreja, falando sobre o comportamento daqueles irmãos. E quais são as notícias que Timóteo leva para Paulo? Eles dizem assim: Paulo, os irmãos estão morrendo de saudades de você. Aquilo alegra o coração do apóstolo Paulo. E ele diz assim: olha, não só você está com saudade dos irmãos, mas eles sentem a sua falta, eles querem ter lá a sua presença para poder ensinar a eles sobre o Evangelho. E aí Paulo, como que naquele êxtase, é como se ele dissesse a Timóteo: senta e escreve agora essas cartas que eu vou mandar para a igreja de Tessalônica. E o principal objetivo dessa carta é encorajamento. Ele fala sobre amor, fala sobre esperança, fala sobre vivermos segundo o padrão estabelecido por Deus. Ele, no começo da sua carta, lá no capítulo 1, ele diz assim: olha, não tenho dúvidas de que o Evangelho teve sucesso na cidade de Tessalônica. A prova disso é que vocês são eleitos de Deus. Ele disse que o fato de que deles terem sido chamados por Deus era uma prova clara do sucesso do Evangelho. E ele diz: e a prova dessa eleição é que vocês são radicais na conversão de vocês. Vocês abandonaram tudo e se voltaram para Cristo, e esse é um sinal de que alguém de fato é um eleito de Deus. E aí o apóstolo Paulo deu várias instruções, falou sobre a esperar a vinda de Cristo, falou sobre a perseverança na comunidade, falou sobre perseverar no amor, e agora nesses 4 versículos o apóstolo Paulo vai falar sobre o amor fraternal, sobre esse amor de irmãos, sobre esse amor de igreja, sobre esse amor de comunidade, esse amor de família, aqui, estamos juntos, esse calor que nos acolhe, que esse aconchego que existe entre nós, que mesmo sendo diferentes, alguns são maravilhosos e outros, como eu, são chatos, difíceis de conviver, mas a gente se ama. Às vezes tendo alguns atritos, desentendimentos, palavras que magoam, alguma coisa que nos deixa um pouco abatidos, mas aparando as arestas, é desgastando mesmo, sabe? Aquelas expressões que precisam ser mudadas em nós, e aí a gente vai se ajustando, vai ficando mais próximo, vamos vivendo de uma maneira mais íntima, e nós nos amamos como irmãos. Por isso que fraterno é aquilo que tem a ver com o sangue. Eu não sou o seu consanguíneo biologicamente. Você não tem o mesmo sangue meu aí na sua veia, mas nós estamos unidos no sangue de Cristo. E nós somos consanguíneos nesse sentido. Então nós somos fraternos. Você é meu irmão, você é minha irmã, nós somos irmãos, Deus é o nosso Pai, nós somos uma família e nós precisamos nos amar. Mesmo com as nossas diferenças, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com os aborrecimentos que acontecem às vezes, nós somos chamados para amarmos uns aos outros. E o apóstolo Paulo vai falar que esse amor fraternal, ele não é resultado de instrução. Não existe uma instrução sobre esse amor. Esse amor é resultado de conversão. É o que ele vai falar no versículo 9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva.
Vocês sabem que o apóstolo Paulo é um dos mais exímios teólogos do Novo Testamento. O apóstolo Paulo faz teologia sobre todo e qualquer assunto. Sobre a teologia do corpo, sobre a vinda de Cristo, sobre os dons espirituais, sobre a ceia. O apóstolo Paulo sempre constrói um raciocínio teológico para defender aquilo que ele compreende a respeito do Evangelho. Você raramente vai encontrar alguém com tanta capacidade. Agora, quando ele vai falar sobre o amor fraternal, ele fala assim: vocês não necessitam que eu escreva a respeito disso. Não é necessário lançar uma doutrina que fundamente isso, porque isso não está embasado em instrução. Mas o amor que vocês devem ter uns pelos outros tem como embasamento a percepção do próprio Deus como nosso Pai. Se vocês entenderam que Deus é o Pai de vocês, não há necessidade de que eu escreva a respeito disso. E ele já tinha falado sobre isso no capítulo 3, no versículo 11, quando ele disse assim: ora, o mesmo nosso Deus e Pai. Então Paulo, ele pressupõe que a igreja entende que Deus é Pai. Então, se Deus é Pai, nós somos irmãos. Então, se eu entendi Deus como meu Pai, se eu compreendi Deus como meu Pai, então você é meu irmão. Se eu fui adotado em Jesus Cristo e Deus é o meu Pai, você é o meu irmão. Isso já explica tudo. Então, se você é o meu irmão, eu preciso te amar. Eu sou orientado nesse sentido. Eu vou usar a expressão aqui, obrigado. E pense em família. Você tem família, se você tem irmãos, às vezes tem lá algum desajuste. Dificilmente uma família passa muito tempo sem ter algum atritozinho. Principalmente as famílias que se reúnem bastante. Famílias que estão sempre juntas para um almoço, para uma confraternização. Irmãos que gostam de se ver. Há uma discordância a respeito de um determinado assunto ou sobre alguma responsabilidade na família. Quem tem vários irmãos sabem disso. Às vezes o cuidado com o pai, com a mãe. Sempre tem aquele irmão um pouquinho mais folgado que sabe que o outro tem mais responsabilidade. Ele dá um passinho para trás e deixa o outro cuidar. Aqueles que têm mais condição financeira geralmente dão um respaldo melhor para os pais. Pelo menos é o que a gente espera, né? Ajuda mais porque ele tem mais condição. Aqueles que são mais apegados aos pais não conseguem ficar muito tempo longe ou apegados aos seus irmãos, vão para a cidade onde eles moram, vão visitá-los, está falando sempre pelas redes sociais, está ligando para conversar, porque é família. Mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas, nós somos família. E família é uma coisa muito interessante. Você pode discordar dos seus irmãos, você pode ter um desentendimento na sua família. O que não pode é quem não é da sua família palpitar sobre a sua família. Você já percebeu isso? Você pode reclamar dos seus irmãos, pode reclamar das suas irmãs, mas se alguém que não é da família falar, eu concordo, você fala assim, não, você não tem que concordar, você não conhece minha família. A gente não gosta, porque embora nós ficamos às vezes chateados, nós amamos porque é nosso irmão, nossa irmã. Então a gente não quer ninguém de fora reclamando e dando palpite. Na mente de Paulo, a igreja tem que ser assim. Nós podemos ter o nosso desentendimento, nós podemos ter as nossas opiniões, mas nós somos uma família. O que acontece aqui, e que às vezes pode nos chatear, não nos separa, não nos afasta e não vai nos fragmentar. Nós vamos continuar uma família, porque Deus é o nosso Pai, e isso não muda. O Pai é o mesmo. Ele não vai deixar de ser o nosso Pai. E às vezes nós ficamos sentidos quando alguém para na caminhada, como quando alguém desanima na fé, e nós sentimos o nosso irmão, a nossa irmã está desanimado. Então o apóstolo Paulo, ele nos estimula, dizendo, não é necessário que eu vos escreva a respeito disso, ainda no verso 9. Visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. O instruído aqui para Paulo é receber um conhecimento que é transmitido pelo exemplo. Então ele está dizendo o seguinte, olha, amar ao seu irmão está no fato de que Deus amou você. Se você entende que você era um pecador condenado ao inferno, e o amor de Deus, como diz o presbítero William na sua oração, é inexplicável. Quem pode explicar o amor de Deus? O amor de Deus está fundamentado em seu próprio ser, em sua própria essência, porque Deus é amor e Ele simplesmente
de maneira tão complexa para o nosso entendimento, mas tão simples para Ele, decidiu nos amar. E é o seu amor que nos elege, o seu amor é eletivo. Então, se Deus amou a você e Deus amou a mim, pecador, que nada fizemos para merecer esse amor, notem, irmãos, nós amamos através de condições, é o que diz a palavra de Deus. Nós amamos quando, amamos se e amamos por quê. Existem condições para nós amarmos, nós estabelecemos. É por isso que a gente fica chateado, magoado, e às vezes tem pessoas que nutrem ódio ou ira no coração porque alguém lhe prejudicou, ou sofrem traumas de abusos na infância, de maus tratos, e ficam com o coração rancoroso, machucado, porque nós estabelecemos condições para exercitarmos o amor. Deus não fez isso. Deus não esperou que amássemos a Ele para Ele nos amar. Ele simplesmente nos amou. Então Paulo está dizendo, visto que vocês mesmos foram instruídos por Deus, pelo seu exemplo, se Deus amou vocês, então essa instrução que Deus dá, essa orientação, é que vocês amem uns aos outros. Não é necessário eu escrever a respeito disso. Vocês já devem ter percebido isso. Então eu amo você, porque Deus me amou. E é o amor de Deus em mim que faz com que eu ame você. Mesmo que eu fique chateado com alguma coisa. Mesmo que a gente tenha algum desentendimento. Mesmo que por alguma razão a gente tenha aí algum bate-boca, como já aconteceu na igreja. Irmãos, às vezes tem um desentendimento, eu discordo de você e tal, ou por conta de um comportamento. Quem que nunca magoou ninguém, falou sem pensar? Eu já fiz isso. E você tem que pedir desculpas. Me perdoa, olha, eu falei sem pensar, mas isso não pode mudar o fato de que eu te amo e de que você me ama. Nós somos uma família e nós temos que amar uns aos outros. Agora, esse amor deve também nos despertar para observar as necessidades dos nossos irmãos. Se você tem uma família, e eu volto ao exemplo da sua família biológica, você não pode simplesmente dizer assim, eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, eu amo os meus irmãos, eu amo as minhas irmãs, mas eu não quero nem saber do que está acontecendo, não quero saber das necessidades, eu não estou nem aí com eles. Você não pode fazer isso. Você tem que se preocupar com a sua família. E se existem problemas lá, você tem que participar e procurar a solução. Eu sei que não é fácil, eu sei que existem famílias que são muito difíceis de lidar e tem muita gente machucada por conta de atitudes que acontecem na família, mas você tem que procurar a reconciliação, esse momento de contato com seus familiares. Então nós temos que nos preocupar com as necessidades. Eu fiquei profundamente sentido quando a irmã Eloá me mandou o áudio chorando, dizendo, pastor, eu creio em Deus, eu sei que Deus pode curar o meu irmão, mas pastor, eu perdi o chão, porque o meu irmão foi entubado e o estado dele é muito grave. Nós precisamos sentir a dor dos nossos irmãos. O irmão Rafael e a irmã Jéssica, que estão lá na cidade de São Carlos, eu fiquei tão feliz, eles almoçaram em casa e eles disseram assim, pastor, nós não temos palavras para agradecer ao carinho da igreja que nós sequer conhecemos. Porque nós nunca fomos na igreja. Eu peguei nas redes sociais, mandei a mensagem para o pastor, e eu tenho uma rede de contato, 43 homens, e eu mandei a mensagem, e os irmãos cooperaram e ofertaram para que eles pudessem vir para Campinas. Daqui a pouco um corre para ajudar a procurar uma casa. Aí ele falou assim, olha, eu tenho umas máquinas da minha marcenaria, elas precisam ficar guardadas. Aí eu corro e ligo para o Cido, e o Cido liga para o irmão Juliano, que é da Igreja Batista. O irmão Juliano tem um barracão que está fechado ali perto da John Boy. Ele diz assim, ó, pode trazer as máquinas, pode ficar à vontade, quando tiver serviço faz, se não tiver serviço fica guardado, não precisa pagar nada. E agora o pastor diz assim, olha, eu tenho uma casa, a casa está disponível, paga um valor simbólico, avisa o irmão, eu aviso o irmão, ele liga o pastor, ó, quando sair de São Carlos, passa com o caminhão de mudança aqui em casa, pega a chave da casa, eu já vou deixar tudo pronto para você, chegar, vai morar em Campinas, e aí ele vai começar a trabalhar. É o amor que faz isso. Quem não ama não se preocupa. E isso é importante para nós. Por isso eu faço aqui algumas perguntas. Quanto do seu tempo, da sua vida, dos seus recursos, você tem dedicado para os seus irmãos? Você se preocupa com os seus irmãos?
Eu sei que todos nós temos demandas, eu sei que a vida é corrida para todo mundo, eu sei que você tem que levantar cedo na segunda-feira, pegar o leão pelas barbas, né? Olhar na face dele, falar, olha, eu vou enfrentar mais uma semana. Eu sei que às vezes falta dinheiro, sobra mês, sobra dia, né, no mês e falta salário. Eu sei que às vezes a gente tem problema de saúde e tem tantas coisas que acontecem, mas isso não pode nos tirar da convivência comunitária. Por que muitas pessoas gostam de mega igrejas? Eu vi um pastor chamado Edson Barbosa, da Igreja Batista, ele dando uma palestra no Instituto Haggai, e ele disse o seguinte, olha, na minha experiência de mais de 40 anos no pastorado, as pessoas estão procurando grandes igrejas porque as pessoas não querem ser notadas. Elas querem ir numa igreja onde elas participam do culto e não tenham nenhum envolvimento com aquela igreja, porque ela é só mais um da multidão. As pessoas não gostam de comunidades menores, porque nas comunidades menores elas são abordadas. Você mora por aqui? Você é da região? Você já é crente? Você precisa de alguma coisa? Qual o seu nome? Sua família? De onde você é? E as pessoas não querem isso. As pessoas querem viver assim no seu próprio mundo. E nessas grandes igrejas você vai, contribui se quiser, se não quiser também não faz diferença, porque a igreja é tão grande. Você não é procurado pelas pessoas porque as demandas já são supridas pelos recursos que lá existem. Então, você vai, assiste o culto, um culto muito bem estruturado, uma boa música, uma mensagem muito boa, aí você entra no seu carro, vai para a sua casa e acabou. Aí você vive a sua semana sem contato nenhum com nenhum irmão, com nenhuma igreja, e aí você na outra semana vai para outra, e existem pessoas assim, cada semana visitando uma denominação diferente, porque são as pessoas que não querem. E existem aqueles que agora só ficam pela internet, assistem os cultos pela internet. Mas a comunidade não pode ser assim. A igreja precisa ter esse envolvimento, precisa ter sangue, precisa ter suor. Você precisa estar na vida das pessoas. Não há por que esconder as suas dificuldades, as suas necessidades. Nós precisamos compartilhar. Essa é a maneira de Deus tratar o nosso caráter. Porque se você também não abrir o seu coração, tem gente que não confessa pecado de jeito nenhum, por isso não muda a vida. Por isso não muda. Eu fiquei impressionado com uma experiência que eu vivi alguns meses atrás. Uma pessoa ligou para mim, pastor, eu preciso conversar com o senhor urgente. E confessou os pecados. E nós oramos e choramos juntos. E a gente precisa fazer isso. Senão não há cura, não tem como. Como que você vai viver numa família de aparência? Ninguém se mete na minha vida, ninguém sabe do que eu estou passando, ninguém tem que dar opinião sobre nada, eu também não quero saber da vida de ninguém. Não, nós não podemos ser assim. Nós precisamos nos envolver, nós precisamos ter esse contato. E o apóstolo Paulo vai falar que esse amor fraternal não é uma opção. Ah, será que eu amo? Será que eu não amo? Será que eu vou apertar a tecla do aceito? Sim. Será que é uma opção? Ele diz que não, ele diz que é uma obrigação. Se você é crente, você está intimado, você tem uma ordem, você tem uma obrigação de amar os seus irmãos. Versículo 10. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. O amor não é exclusivista. O amor aqui não é com as pessoas com quem eu me identifico. Puxa, eu gosto desse irmão, ele tem a mesma linha teológica minha. Puxa, eu gosto desse irmão porque ele torce para o mesmo time que eu. Puxa, eu gosto desse irmão porque ele é muito carismático. Eu não gosto desse irmão porque você é uma pessoa um pouco difícil. Não, todos os irmãos. Assim o fazeis para com todos os irmãos. Nós temos que amar a todos os irmãos. Todos. Eu vi um pastor certa feita falando assim, muitos pastores de igrejas hoje não conseguem perceber a realidade do mundo econômico e eles estão perdendo os membros de grande poder aquisitivo. E ele conta a experiência dizendo que um membro que tem uma empresa com mais de 300 funcionários, um homem muito bem sucedido, estava reclamando porque o pastor ficava pregando as doutrinas bíblicas, pregando o evangelho, mas não tinha um tempo para discipular esse empresário. E então ele fez um trabalho de mentoria, de coaching, para assistir
assistir aquele irmão rico. E o irmão pegava o avião no estado, ia para outro estado, para lá ser mentoreado por um pastor específico. E eu ouvindo aquilo, disse para a Patrícia, eu queria ver esse pastor fazer isso com um irmão que não tem um tostão no bolso. É fácil dar uma atenção exclusiva para um rico, para um milionário, para ir na casa de luxo de alguém, para falar assim, ó, vem me buscar com seu aviãozinho particular. Agora, ninguém fala isso quando é um irmão que está desempregado, que não tem onde morar, que não tem o que comer, que é uma pessoa pobre. Na verdade, irmãos, nós temos que deixar de lado esse pensamento exclusivista, como se algumas pessoas fossem melhores. Ninguém é melhor do que ninguém, independente da sua posição financeira, da sua formação intelectual. Nós somos todos absolutamente iguais, objetos da graça divina. Deus nos amou, Deus nos resgatou da vida de pecado, e nós precisamos assim olhar para os outros como iguais, amar, respeitar, entender as limitações. E às vezes a gente é muito voltado para as nossas necessidades. Queixas todos temos, mas e o quanto nós nos doamos? Eu sei que eu não vou conseguir preencher as expectativas de todos os irmãos. Aliás, eu acho que eu não vou preencher a expectativa de ninguém. Mas eu também gostaria que você pensasse que eu também tenho tristeza, tenho angústia, tenho frustração, tenho desânimo. Ou vocês acham que eu nunca acordei um dia pensando assim, será que vale a pena continuar em Campinas? Eu já passei. Esses dias eu falei, Patrícia, será que eu fiz uma boa coisa comprar esse carro? Eu falei para o Fábio. O Fábio falou, pastor, ora, porque a gente está passando um momento financeiro difícil. Eu falei, Fábio, será que eu fiz um bom negócio trocar o meu carro? Puxa, o outro carro estava quitado, por que eu fui fazer isso? Ele olha e fala assim, Deus proverá. O Fábio é frio, ele... Em outras palavras, o problema é seu, você comprou, agora ora e confia. É o jeito carinhoso dele, Deus proverá, pastor, creia. Mas é uma pessoa extremamente amorosa. Eu falo isso publicamente porque eu conheço, nós já tivemos experiência. Ele falou, pastor, se eu puder ajudar alguma coisa, eu falei, não, está tudo bem. Mas às vezes a gente não passa por essas frustrações. Você nunca teve um momento assim, você fala, nossa, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo que Deus quer para a minha vida? Será que eu deveria estar morando aqui, fazendo isso? Essa família que vai vir morar para Campinas, vai vir morar em Campinas, eles estavam almoçando e a irmã Jéssica estava assim, bem, ela é uma paraense, eu estou falando que ela vai assistir o vídeo, porque ela disse que já assistiu quase todos da série, né? E ela estava preocupada. Eu falei, está tudo bem, irmã Jéssica? Ela falou, pastor, será que é de Deus para nós virmos? Eu tenho medo. É natural. Quem não se sente inseguro? Todos nós aqui temos dificuldades. Talvez você tenha um problema que ninguém aqui faça ideia do tamanho do seu problema. Às vezes você está sorrindo, brinca com todo mundo, é feliz, e os irmãos pensam assim, poxa, eu queria ser igual fulano. Porque o fulano, olha, a vida dele é tudo certinho, coitado, só Deus sabe o que ele está passando. Porque a pessoa não fala. Não dá para se abrir com todo mundo, não dá para contar os seus problemas para todo mundo. Então, quando nós passamos por dificuldades, nós também temos que pensar nisso. Bom, eu não vou ficar só exigindo das pessoas, eu preciso entender que os irmãos também sofrem, que os irmãos também passam dificuldades, o pastor também passa. Então, vou ver em alguma coisa que eu possa ajudar. E nós precisamos amar fraternalmente, participar da vida uns dos outros. Verso 10, exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. Paulo diz, continuem assim. É desse jeito mesmo, está certinho. Amando uns aos outros, estejam preocupados com as necessidades, ajudem à medida em que vocês podem ajudar, mas na medida mesmo, não é só falar, eu vou orar por você. Não, você tem que orar e ajudar. Você tem que orar e contribuir, você tem que orar e visitar, você tem que orar e estender a mão, você tem que orar e tem que abraçar. Você tem que estar presente, mas façam isso devagar. Porque, irmãos, quanto mais nós nos envolvemos, menos materialistas nós nos tornamos. Quanto mais nós nos excluímos da realidade da igreja, mais materialistas nós nos tornamos. Aí a gente só pensa no bem, no dinheiro, no carro, na casa, na viagem, na posição. Agora, quando nós nos envolvemos com a comunidade, você vai até ficar assustado com o que eu vou dizer. O sofrimento de alguém pode ser a motivação para você continuar.
Você fala, nossa, pastor, que coisa maquiavélica, né? Alguém tem que sofrer para eu ser motivado. Mas sabe o que acontece? Quando você passa por uma dificuldade, você imagina que aquela dificuldade é insuperável, inadministrável. E aí você vê alguém passando por uma dificuldade maior, você se sente fortalecido, você fala, mas espera aí, eu vou ficar reclamando de uma gripe quando tem um irmão vencendo um câncer? Não é possível um negócio desse. Eu vou reclamar do meu pequeno salário e tendo irmãos desempregados. Eu vou reclamar da minha casa simples quando tem irmãos que pagam aluguel. Eu vou reclamar do meu carro simples quando tem irmãos que estão indo de Uber. Eu preciso aprender a ser mais agradecido a Deus pelas coisas que eu tenho. Então, nós precisamos nos estimular e nós precisamos progredir cada vez mais. Quanto mais nos doamos, menos materialistas nós somos e mais espirituais nós nos tornamos. Nós passamos a viver essa dimensão de espiritualidade que nos tira do mundo de consumo. Para de pensar que a sua felicidade está naquela roupa da vitrine ou no celular da última geração. Para de pensar que a felicidade está em você conseguir uma promoção no seu emprego, porque não está lá a sua felicidade. Olhe mais para a sua família, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Cuide da sua saúde, ame sua igreja. Viva o cristianismo puro e simples. Seja simplesmente crente. Viva um dia de cada vez, buscando o conhecimento das Escrituras, sendo dedicado na vida de disciplina, lendo a Bíblia, orando a Deus, se consagrando a Deus, buscando a Deus com todo o seu coração. No seu trabalho, faça o que você faz da melhor maneira possível. Mas o ambiente da empresa é insuportável, mas seja dedicado, seja luz naquele lugar. Pastor, mas eu não aguento mais. Ore a Deus para te dar um outro emprego, mas enquanto Deus não dá, seja luz na empresa onde você está. Faça para Deus e não para o seu chefe, para o seu empregador. Você está vivendo para a glória de Deus. E a igreja a mesma coisa. Por isso que a gente não tem que ficar preocupado com aquele discurso polido, sabe? Eu vou ajudar, eu vou dar uma oferta. Não, faça. Simplesmente faça. Não se preocupe com o seu nome, não se preocupe se alguém vai reconhecer o que você fez, mas faça como um mordomo das coisas de Deus. Deus, o Senhor me deu recurso, o Senhor me deu oportunidade, eu quero ajudar de alguma maneira, eu quero participar da vida comunitária, eu quero ser alguém que faça parte dessa família, e eu preciso estar na vida das pessoas, para que as pessoas estejam também presentes na minha vida. Às vezes, você pode reclamar assim, mas ninguém liga para mim, mas você liga para alguém? Ninguém se importa comigo e você se importa com alguém? Então, irmãos, é uma ação e uma reação. Eu amo, eu demonstro o meu amor e eu vou receber isso também dos meus irmãos. Em último lugar, verso 11 e verso 12, o amor fraternal não pode avançar os limites da individualidade. Veja o que Paulo diz. Ele sabe que nós temos que amar uns aos outros, ele sabe que esse amor fraternal exige participação direta na vida dos nossos irmãos, mas ele diz assim, agora respeite a individualidade das pessoas. Não fique se intrometendo na vida dos outros, não é para ficar dando opinião, não é para ficar interferindo na vida das pessoas, é para você participar, é para você amar, para você cooperar. Verso 11, e procureis viver quietos. Não é falta de atividade, tá? O quieto aqui não é aquele que entra mudo e sai calado. O quieto é aquele que tem calma, que tem paz de espírito diante da situação que ele vive. Procure viver em tranquilidade. Quem não gosta disso? Quem não gosta disso? Eu lembro quando eu tinha empresa, nós passamos por um momento financeiro difícil. Ai, meu Deus do céu, a minha paz acabou. Se existiu um período em que eu não consegui viver quieto, foi aquele período. Aí era ligação de cobrança. Aí vinha aquele pessoal do cartório, aqueles camarada terrível, vinha com aquelas cartinhas de extrajudicial, porque a duplicata não tinha sido paga e você fica desesperado, e você fica aflito. Quem que nunca passou por isso? Quem que nunca passou por aquela experiência do irmão da caixinha de contas que eu já falei aqui? Tinha tanta conta que colocou na caixinha de sapato, quando tinha dinheiro sorteava uma e pagava. Aí um dos
dos credores, falou assim, não, eu não aceito isso, você tem que me pagar. Falou, ó, fica quieto, senão não participa do sorteio. Às vezes você tem que colocar limite, né? Você tem que, é o que dá para fazer no momento. Eu lembro que uma vez eu fui receber de um cliente, ele não pagava e falou assim, olha, o que eu tenho é para colocar o pão sobre a mesa. Se eu te pagar, minha família não come. Eu falei, agora pronto. Além de eu não receber, eu vou sair daqui torturado, né? Psicologicamente. E quantos já não passaram por isso? Olha, se eu pagar os juros do banco, eu não tenho o que comer. Se eu pagar o cheque especial, eu não pago o aluguel. Se eu pagar a parcela do carro, eu não pago o cartão de crédito, a fatura. Se eu pagar a água, eu não pago a luz. Misericórdia. Que período difícil, e você não consegue viver quieto. E aí ele diz assim, tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com as vossas próprias mãos, como vô-lo temos mandado. Paulo diz que aquilo que a gente faz está correto. Se você levanta cedo amanhã, pega o fretado, ou vai de carro, ou vai de moto, o que você está fazendo, o seu trabalho, todo dia ali, para ganhar o seu pão, é bíblico, está correto, é isso mesmo. Faça isso de maneira digna, cuide dos seus próprios negócios. Agora, você não pode ficar interferindo na vida das pessoas. O que acontece é que muitas pessoas ficam magoadas na convivência da igreja. Quando as pessoas deixam os irmãos participarem da sua vida e ao invés de serem assistidos e ajudados, eles são tripudiados. Ah, eu não falei? Por que você foi fazer isso? Ah, e agora? Está vendo só? A pessoa já está sofrendo pelos erros que cometeu. Ou problema com o filho, ou problema na vida conjugal, ou problema financeiro. Ah, está vendo? Gastava demais e agora? Agora não tem dinheiro para pagar a conta. Mas não precisa ficar fazendo isso, a pessoa já sabe. Aí, não cuidou dos filhos? Aí, agora o filho não está na igreja, está vendo? Não, a gente tem que amar, tem que ajudar os nossos irmãos. O irmão está doente, está com diabetes, está com hipertensão. Ah, mas também, olha só, não come direito, né? Eu falava, por que não faz exercício? Olha lá o pastor, a barriga dele. Eu estou segurando aqui, mas depois de 10 minutos a gente esquece e solta de novo, aí lembra e contrai o abdômen. E a gente não fica, aí, por que não cuida da saúde? A gente tem que cuidar da nossa vida. Cuidar da nossa família, nos preocuparmos com os nossos negócios, procurar viver de maneira quieta. Tem gente que arruma confusão porque fica dando palpite onde não deveria. Salomão disse assim, olha, quem se mete em assunto alheio é como alguém que vendo um cão bravo, um cão raivoso, puxa pelas orelhas. Imagina alguém passando, um cachorro lá latindo no portão, um cachorro muito bravo, e o camarada abre o portão e pega na orelha do cachorro. Você está querendo ser mordido. Então Salomão está dizendo assim, se você se mete em assunto alheio, você vai arrumar confusão para você. Então quando alguém chegar e falar assim, você ficou sabendo, eu falei, não me conta. Se a gente não vai poder ajudar, se não é para a gente participar, se é só para fazer uma fofoquinha santa, então é melhor a gente não saber para viver em paz, para viver quieto. Versículo 12, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Alguns cristãos naquela época estavam desanimados com relação ao trabalho. Alguns porque achavam que a vinda de Jesus aconteceria naqueles dias. Então por que nós vamos trabalhar? Por que nós vamos ficar preocupados se Jesus já está voltando? Isso era um problema na igreja, eles precisavam de instrução doutrinária. Por isso que eles ficaram em dúvidas a respeito dos que haviam morrido. E Paulo vai falar no capítulo mais adiante, aliás, irmãos, nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 13, sobre os que morreram em Cristo, que eles vão ressuscitar e encontrar-se com o Senhor. Paulo, de novo, fazendo teologia, agora teologia sobre a segunda vinda e a ressurreição. Mas, alguns irmãos também estavam influenciados pela cultura dos gregos. E os gregos tinham muito isso de não se apegar muito a certos valores morais. E algumas pessoas não eram dedicadas no trabalho. Havia isso na cultura dos gregos, e alguns irmãos eram folgados, acomodados, abusavam da bondade dos outros. Você ser ajudado é uma coisa, agora você abusar também da bondade da igreja, aí não dá. É como alguém que quando precisa, ele recebe ajuda. Aí quando ele tem condição de ajudar, aí ele não ajuda ninguém. Esquece que alguém foi lá e assistiu ele na necessidade, o apoiou, estendeu a mão. Então Paulo diz assim, andeis honestamente
para com os que estão de fora. As pessoas lá fora precisam olhar para a igreja e ver o nosso bom testemunho. Eles precisam estar satisfeitos e falar assim, olha, os irmãos ali da comunidade, da igreja presbiteriana, os irmãos são uma bênção. Que igreja exemplar. Eu fiquei feliz quando o vizinho me agradeceu e falou assim, pastor, obrigado aí, os diáconos limparam minha calçada. Os diáconos começaram a tirar os matinhos, foram tirando, foram limpando a calçada dos vizinhos também. Pararam, poderiam descer aqui a Carlos Lacerda chegar na casa pastoral, mas pararam. E o vizinho ficou feliz. Que coisa boa. Quando nós tínhamos o templo provisório, a casa de cima, a mulher uma vez bateu no portão e falou assim, eu tenho saudades de quando a igreja era aqui. Eu falei, verdade, a senhora ouve? Ela falou, claro, eu ficava ouvindo o pessoal ensaiando as músicas. Olha só, tá vendo, William, como você está famoso? O pessoal cantando, nossa, aquilo me dava uma paz no coração. E eu preocupado, quantas vezes falei, irmãos, eu fico preocupado com o barulho, com os carros aí na rua, se não está incomodando os vizinhos, e a igreja dando um bom testemunho. É assim que nós devemos ser, para que não necessiteis de coisa alguma. O próprio apóstolo Paulo foi exemplo disso. Ele fazia tendas, ele trabalhava para que não fosse pesado para a igreja. Em algumas ocasiões ele recebia oferta, em outras ele levava adiante as ofertas e levantava seus próprios recursos. Irmãos, eu concluo dizendo o seguinte, bom, primeiro, nós devemos tomar cuidado com a propaganda de consumo. Tome muito cuidado com as propostas que existem aí nas mídias, porque ela nos coloca no centro e nos torna egoístas. E a gente começa a ficar preocupado apenas em consumir, em ter as coisas. Eu sei que você pode ter abusado na Black Friday, de repente comprou algo que você nem precisa. Não sei, eu já passei por isso. É tentador uma promoção. Você vê um livro, vai para comprar um livro, aí o link mostra um outro livro, aí você compra o outro livro, e de repente tem lá uma promoção, um kit de mais 3 livros, e eu não comprei não, senão a minha esposa vai brigar comigo. Ela já está olhando aqui e fala, será que ele comprou tudo isso de livro? Mas é assim, você vai na loja, experimenta uma roupa, e você vai focado. Né? Eu vou numa festa e eu quero uma roupa para a festa. E aí você compra roupa para a festa, roupa para o Natal, roupa para o Ano Novo. E você diz assim, eu sou filho de Deus também, eu trabalho, eu tenho dinheiro. É sempre assim, sabotando a mente. Sabe aquele negócio que você é a pessoa mais miserável do mundo? Ah, eu mereço. Ah, poxa vida, Deus sabe do meu sofrimento, né? Porque comprar dá aquela sensação de realização, mas não dura muito tempo. Nossa percepção sobre família não pode ser apenas teórica. Ah, eu percebi que nós somos uma família, eu entendi. Não, mas eu preciso viver isso na prática. Eu preciso me envolver com os irmãos. Não existe generosidade verdadeira que não seja exercida antes na comunidade. Antes de você ser colaborador em qualquer instituição, você tem que pensar na sua comunidade. Veja o que diz Gálatas 6:10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém, meus irmãos?